Domingo, 5 de novembro, verso para memorizar. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e salmos. Compartilhar as boas novas. Pergunta 1. Qual foi a reação dos que ouviram sobre o Cristo ressurreto? Lucas 24, 1 ao 12. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. No início da manhã de domingo, após a morte de Jesus, Lucas diz que várias mulheres foram ao túmulo. Elas tinham especiarias com elas. Portanto, é provável que estivessem indo cuidar do corpo de Jesus agora que o sábado havia terminado. Esperando encontrar um túmulo ainda selado, ficaram chocadas ao descobrir o túmulo vazio. Inseguras sobre o que fazer, ficaram com medo quando 2 homens vestidos de branco apareceram. No entanto, os homens tinham uma mensagem para elas. Lembrando-as das palavras de Jesus, eles disseram às mulheres que Jesus havia de fato ressuscitado, como ele havia dito que faria. Cheias de alegria com a notícia, voltaram rapidamente para onde os discípulos e muitos outros seguidores de Jesus estavam hospedados, e contaram o que havia visto e ouvido, porque sua empolgação não podia ser contida. Ou seja, elas estavam compartilhando com os outros o que havia aprendido sobre Cristo. Você consegue imaginar como as mulheres devem ter se sentido? Elas acabaram de ter uma experiência incrível, uma que certamente as encheu de reverência, mas os discípulos chamaram a experiência delas de palavras vãs e não acreditaram nelas. Assim, sem ter certeza se deveriam acreditar nas mulheres ou não, Pedro correu para o túmulo para ver por si mesmo. Para Pedro, e para muitos de nós, há uma hesitação em aceitar algo apenas porque alguém disse. Embora Pedro tenha ouvido as mulheres, ele não pôde compartilhar de sua experiência até mais tarde. No começo, tudo o que ele experimentou foi um túmulo vazio, e isso, Lucas diz, simplesmente o deixou maravilhado consigo mesmo. Sua experiência no túmulo não foi a mesma das mulheres. Independentemente da resposta de Pedro, assim que essas mulheres ouviram as notícias sobre Jesus, elas queriam compartilhá-las com os outros. Qual motivação maior para a missão poderia haver do que permitir que outros saibam o que Jesus fez por eles? Qual motivo maior do que espalhar as boas novas da salvação em Jesus, a única esperança que qualquer um de nós tem? Claro, precisamos de uma experiência pessoal com Deus antes de podermos compartilhá-la com os outros. Nosso desejo de compartilhar com os outros o que amamos tanto deve ser uma parte crucial de nossa motivação para a missão. No final das contas, não podemos compartilhar o que não temos em nós mesmos, não é mesmo? Quais são algumas experiências que você teve com Deus e seu amor e que são preciosas para você? Elas motivam a alcançar outros com as boas novas?